Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos dar uma olhada aqui no resultado da AMD. Até porque a gente está nessa última leva aí, né? A gente está cobrindo de uma forma, acho que até bem completa o mercado de semicondutores, né? Então, novamente, nessa nova temporada de balanço que começou há umas 2 semanas atrás, a gente já cobriu, acho que provavelmente, tirando a TSMC, as principais empresas desse mercado. Então, a gente olhou Intel, a gente olhou SML, a gente olhou KLA, a gente olhou Lam Research, agora a gente vai olhar AMD, então eu acredito que a gente está fazendo uma cobertura bem completa desse mercado e a gente está vendo que o mercado realmente ele está um pouco mais fraco, né, em relação a números mesmo, em receita, né, em números assim, mas em questão de rentabilidade, boa parte dessas empresas, talvez tirando a Intel que mostrou uma ligeira recuperação, mas no contexto geral a Intel está bem, de todas ela está numa situação muito complicada, tá, mas em o restante as outras, os números um pouco mais fracos, porém, as rentabilidades continuam normais, né? É aquele negócio. O mercado está em baixa, está mais fraco, porém, elas só estão esperando, né, a demanda voltar e provavelmente a gente já começa a ver por algumas empresas que o mercado já começa, né, a dar um início de uma nova forte demanda aí. Beleza? Então hoje a gente vai olhar o resultado da AMD, lembrando que é uma empresa que eu também sou sócio, então essa semana saíram 3 vídeos contando com a AMD, né, de 3 empresas que eu sou sócio, até interessante para vocês verem, né, a realidade de como é, né, analisar, né, uma empresa até com um viés, né, eu não posso falar que eu não tenho um viés, é claro que eu tenho um viés na AMD que eu quero que ela dê certo, mas vocês já sabem, até por causa dos outros vídeos, que vocês sabem que eu não passo pano, né? Eu não falo que o negócio tá bom quando o negócio tá ruim, quando eu falo que tá ruim, tá ruim, quando o negócio fala que tá bom, está bom. Até porque no último resultado da. Foi mal. No último resultado da AMD, que foi. Acho que esse daqui, né? Não, foi uma live, né, que a gente fez, que eu não lembro que tal. Aqui, ó. Há 2 meses atrás, né, eu cobri o resultado do último trimestre da AMD e quem viu essa live é que eu falei que o resultado veio ruim da AMD. Eu falo que veio ruim, tá? Vamos aqui olhar agora, né, ó, a última live aqui, ó. KLA, Intel, SML, Lam Research, tá? Então a gente está cobrindo aqui de uma forma bem completa, eu acredito, esse mercado de semicondutores que particularmente eu gosto bastante, ok? Vamos lá, então, vamos colocar aqui no Fundamentei já, né? Então, ó, já está aqui no ponto. Vamos olhar aqui, ó. Então, tem o release, mas vamos olhar a apresentação aqui, que é bem legalzinha. Acho que já demonstra de uma forma bem legal como é que tá o resultado hoje, tá? Então, ó, no dia 31 de outubro, terceiro trimestre da AMD, ok? Vamos lá, então. Aqui, né, a conversa deles, né? Lembrando que ela atua em 4, né, segmentos, né? Data Center, que é o grosso dela, né? Que é o forte dela. O client, são os processadores voltados para o varejo, né? Que já são que você compra só ele físico, ou você pode comprar um notebook, né? Que está atrelado, que já vem com a AMD Ryzen dentro. A parte de game, lembrando que ela é a AMD é a fornecedora do PlayStation 5, da Xbox, né, há muito tempo atrás, desde muitos anos, ela é a fornecedora principal desses dois grandes players aqui do mercado de game. Ela também, né, tem os seus próprios produtos, né, na parte aqui unitário com as placas de vídeo, né, ela também atua aqui, né, nos games, né, nos portáteis aí. E a última, né, mas não menos importante, o segmento embedded, que é o que? É o segmento que ela tá mas sem ela estar. Como assim? Ela está basicamente, né, é onde empresas compram são os processadores da AMD, né, os produtos da AMD, mas para colocar em outros produtos, onde você vai achar os produtos embedded da AMD. Tesla, né? Tesla, Telecom, né? Naquelas antenas de telecom, né? Que mais, né? Em robôs, então industrial, né? Robôs que precisam de alguns chips lá dentro para fazer o que eles se propõem a fazer. Então, a Tesla, né? Todos os processadores da tela que ela precisa, que a AMD consegue fazer, a Tesla compra, tá? A Telecom também, a mesma coisa em si, tá? Então, quem compra isso aqui? Esses caras fazem o produto deles com os produtos da AMD, ok? Então, aqui eles mostram também, né, como é que tá o que eles estão fazendo aqui nesse trimestre, né? Eles mostram aqui, né, que a AMD até então, né, ela começou a mostrar que ela estava entrando no mercado de IA
no último trimestre, então no Q2, até porque foi no Q2 que a gente viu a explosão do resultado da Nvidia, porque a Nvidia já começou, né, há um tempo atrás, né, a explorar esse mercado, já tem um produto pronto, já está vendendo, né, os produtos de inteligência artificial da Nvidia. A AMD um pouquinho mais atrasada, né, então realmente isso é uma falha da AMD. Então ela apresentou no Q2, naquela live que eu mostrei no começo do vídeo, ela mostrou que já estava, né, com o seu produto pronto e já estava, né, mandando alguns exemplares para alguns clientes, mas ainda não estava vendendo, né, de uma forma, né, full operacional, tá? E aqui ela ia, né, nos próximos trimestres, ela ia mostrar, né, como é que estava o processo e quando é que ela ia começar a ganhar grana com os produtos relacionados à inteligência artificial. E ela mostra agora, tá? Qual que é o produto de inteligência artificial para ser concorrente da NVIDIA, se vocês quiserem falar dessa forma. É esse aqui. É o MI250 ou MI300, tá? São esses aqui, ok? Quem compra isso aqui, mesma coisa que quem compra da NVIDIA. Data Center, né, de HPC, High Performance Computing, tá? Então são os data center para fazer alta, né, capacidade de processamento aí, tá? Então o que está aqui, né? Qual que é o filé do data center dela hoje, né? Ela tem os processadores Instinct ou EPIC, né? Que já eram os melhores, né? Aí sim ela tinha uma grande vantagem em cima da Intel, né? Que aqui ela domina o mercado, mas agora com a inteligência artificial entrando, agora, né, o principal produto desse segmento de data center é o o M250 e M300. Na parte aqui de client, são esses produtos aqui, são os EPIC ou os Zens, né? Ou os Ryzen aqui, né? A parte aqui de game, né? Tem a parte aqui também, são os Ryzen, né? E aqui são o da Embed, né? Tem os AMD Versal, né? Que aí, por que as empresas compram isso aqui? Porque você pode reprogramar, né? De acordo com a sua demanda do seu produto, tá? Então, são produtos um pouco mais voltados, não são 100% voltados, né? Para o mercado B2B, ok? A parte aqui de receita, vamos entrar em números agora. Então, ó, crescimento, ó, querendo ou não, crescimento, flat, né? 4% a gente não pode falar que é um crescimento, mas beleza, isso aqui é o resultado da empresa como um todo, tá? 5,8 bilhões de resultado no trimestre. A gente vê que ela tá melhorando os resultados, né? Então, como a gente viu lá, né? A AMD nos últimos trimestres, como qualquer empresa desse mercado, tá? Tirando a SML, que é aquilo que eu expliquei naquele vídeo da SML, nessa live aqui, eu expliquei, né? Que o resultado da SML, querendo ou não, ele é muito bom, mesmo no mercado difícil, por quê? Porque ela é uma empresa que constrói maquinário, né? É uma empresa que ela vai sofrer alguma coisa do mercado depois de muito tempo, porque ela trabalha com backlog, com pedidos, né? Então, independente do mercado tá ruim, a SML está entregando nesse trimestre o pedido do cliente lá de um ano atrás. Então, não interessa se o mercado tá ruim agora. Você fez o pedido, a máquina tá aqui, me paga. Entendeu? Então, só que a AMD, como trabalha com produtos de um ciclo de caixa muito mais curto, que é o que? São processadores que são mais fáceis, mais rápidos de produzir, quando vem uma demanda mais fraca, ela já corta o pedido na hora para a TSMC, a TSMC para de fabricar, né? Agora, quando o negócio começa a entrar, você começa a ver o ciclo mais forte. Então, quando o ciclo tá ruim, a AMD, Intel e Nvidia são as primeiras que você começa a ver, tá dando uma virada no ciclo. Quando o negócio começa a voltar ou dar indícios que tá dando uma retomada, aí é a mesma coisa. AMD, Intel e Nvidia. E a gente viu, né, no último estado da Intel, alguns números um pouquinho melhores, né? Agora com a AMD a gente começa a ver também, né? Crescimento de receita de 4%, mas em relação aos períodos anteriores, isso aqui é o trimestral da AMD, a gente está trabalhando com o quê? Uma receita de 5,8 bilhões, que ela mostrou aqui, né? 5,8, ok? Então, o trimestre mais forte da história da AMD foi esse aqui, ó, foi em junho de 2022, ok? Depois, né, 5,8, então a gente está trabalhando num período de receita, de um período forte, né? Então, ó, em março de 2022 é quando o resultado da AMD estava voando mesmo, ok? Voando mesmo. E agora a gente viu, né, que ela até caiu, mas nem caiu tanto assim a receita, né? Só que agora ela volta para o patamar, né, de tentar flertar com os novos, com os all-time highs dela, né, as receitas mais altas, e a gente vê que pode ser indício que o mercado está voltando, ok? A margem bruta, ó, ganhando margem bruta, ó, aqui ó, foi forte, ó, aqui foi bom. Ó. Aqui, ok, flat, aqui é bom. 5 pontos de margem bruta,
Gap, sem ajuste, forte, tá? Muito bom mesmo. Vamos ver se ela volta aqui, ó. Margem bruta, ó. Ela volta com as margens brutas, né? A chegar próximo das margens brutas mais altas da história dela, que eram 50%, né? Ela até perdeu um pouquinho de margem aqui, né? Mas, ó, voltou 5 pontos. Isso aqui é bom, tá? O lucro operacional gap. No ano passado, no Q3, ela te reportou, né, 100 milhões de prejuízo, tá? Só que agora ela reporta 200 milhões de prejuízo. São números baixos? São, porque esse aqui foi basicamente por causa do quê? Há um ano atrás, a AMD ela começou a fazer algumas aquisições fortes, tá? E ela aproveitou o mercado, né, ano passado, e ela fez a compra daqui, da Xilinx. Quando você compra uma empresa que é muito grande, a Xilinx é muito grande, quando você paga lá, dá o cheque pro cara lá, e a empresa, a partir do dia que ela é sua, o balanço da empresa é totalmente seu, automaticamente você já começa a depreciar, amortizar tudo dessa empresa. E lembrando que depreciação e amortização entram, né, como negativo no lucro, na operacional gap de qualquer empresa. É por esse motivo que ela sofreu um baque muito forte, tá? Mas a gente começa a ver que ela começa, né, a voltar à rentabilidade, 200 milhões de dólares. É o melhor dela? Não, não é o melhor dela, né? O melhor dela é 1.800 né? Mas vocês estão vendo que ela tá vindo de um loss, né? De alguns, há um ano atrás, ela tá perdendo operacionalmente gap, tá? Então, para ela voltar, né? A receita tá voltando, vocês conseguem entender? A receita tá começando a voltar, mas para ela voltar aos patamares, né? De ter uma receita de uns 900, né? 1 bilhão, meio, até que seja meio bilhão, ainda está um pouquinho longe. Vocês sim conseguem entender? Então, ainda a receita está voltando, mas essa aqui, a AMD, de um ano atrás, ela tinha muito menos custo do que ela tem hoje. Por quê? Hoje ela está gastando muito mais com pesquisa e desenvolvimento aqui, ó. Pesquisa e desenvolvimento, investimento em inteligência artificial. Então ela está gastando muito agora para ter uma receita talvez maior, de uns 8 bi, 7 bi, daqui a alguns anos, tá? Então, a AMD de um ano atrás, esquece aquela AMD, não existe mais, tá? Porém, no ajustado, do que eu não gosto muito, é flat, né? Então a gente vai ver o que é esse ajustado aí, ok? No lucro por oração contábil, ela continua rentável, né? Ela lucrativamente, ela dá um lucro, né, por ação, tá? No ajustado também ela dá, claro, né? E aqui no resumo ela mostra aqui um pouquinho do que aconteceu, ó. Só vamos olhar as margens que não tem no release, mas ó, as margens, né, ó, margem bruta de 47%, ó, ganhando 5 pontos. Aqui em relação ao Q2, eu gosto de fazer essa comparação. Quando uma empresa tá, é aquilo que eu falei em alguma live aí. Quando uma empresa está passando por um momento um pouco de reestruturação, a AMD não está numa reestruturação, mas ela está num período que ela está se ajeitando, né? É interessante você não olhar a comparação ano contra ano, que também é uma. Há um ano atrás, a AMD não estava muito focada em IA, não estava investindo pesado. Aqui no Q2 ela já estava, né? Então, em relação ao trimestre, né, passado, ela ganhou 1 ponto percentual de margem bruta, tudo bem. Os custos operacionais, ó, ela está gastando mais em relação ao ano passado, em relação ao trimestre passado também tá gastando mais, porém, né, como a receita subiu, a proporção de custo operacional em relação à receita, flat, né? Flat, 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 tá? O lucro operacional, né? Margem de 4%, né? Como a gente vê lá, lucro operacional 200 milhões, em relação ao loss do ano passado, e em relação ao loss também do trimestre. Então, é o primeiro trimestre de 5, eu acho, que ela começa a ter lucro contábil operacional, tá? E o lucro líquido, é claro, né? 300 milhões, né? Em relação a 27 no trimestre e 66 no ano passado. Então, a gente começa a ver que ela começa a mostrar que o negócio tá ajeitado, tá indo e a receita começa a voltar, a rentabilidade começa a voltar, mas tá muito longe da AMD de um ano atrás, tá? Aqui é o ajustado, eu desconsidero qualquer ajuste em qualquer empresa, tá? É sempre contábil. Ajustado, eu faço o meu lá no release quando a gente for lá ver, tá? Aqui é a evolução nos últimos 5 trimestres, tá? Então a gente pode ver que ela ficou tranquilinha aqui e agora começa a voltar, né, nesse trimestre aqui. Margem bruta, aquilo que eu falei que provavelmente, na minha opinião, é o melhor patamar assim, né? De todos os números que ela mostrou até agora, esse, se você ganhar 5 pontos é muito forte, tá? Aqui ajustado, esquece. Lucro por ação a gente já viu, tá? Aqui a gente vai ver no balanço. Aqui a gente consegue ver, né, um pouquinho o que está dando bom, o que está dando ruim nos segmentos. Então, em relação ao data center, aqui, ela vai mostrar aqui embaixo, né? Então, não, acho que nem vou precisar mostrar aqui, ó. Em relação ao data center, ó, data center flat, conta flat, lembrando que
ano passado não tinha e ainda esse trimestre não tem nada de IA relacionado. Aqueles MI250 e MI300 vão começar a contribuir para o resultado no Q4, tá? Então vamos lá. A margem operacional caiu. Por quê? Porque esse segmento é onde está a maior pesquisa em inteligência artificial. Então ela está. Lembrando que o segmento de data center é onde está o de inteligência artificial. Quem gasta esse segmento, os recursos de todo, né, essa pesquisa de IA é o segmento de data center. Por esse motivo que a margem, mesmo ela tendo uma receita flat, a margem caiu, tá? Por causa de quê? Pesquisa e desenvolvimento. Aqui, ok? Vamos lá, que mais aqui? Ó, eles mostram aqui, né, o que, que eles lançaram. Nenhum desses aqui é IA, tá? Aqui, ó, tem as Xilinx, tudo produtos que já estavam consolidados, que eles só continuam, né, a atualizar, né? Ó, eles mostram aqui, ó. Eles esperam aqui, ó, começam o de inteligência artificial aqui, ó, o M300 e o 300X começam a produção e os shipments, né, as entregas durante o Q4 de 23. Então, a receita desse segmento aqui de IA começa a aparecer no próximo trimestre, ok? A parte aqui de client, ó, isso aqui é bem legal, tá? 50% de crescimento, o que isso aqui é? É aquele mercado que voou na pandemia, que era o quê? Todo mundo em casa, então a empresa tendo que comprar notebook para todo mundo, né? Todo mundo comprando muito notebook, muito computador, esse aqui começa a voltar, 1,5 bi, tá? 50% são os processadores para o público em geral, né? Varejo, né? Receita de 1,5 bilhão, ó, margem ó, já contribui, ó, margem operacional de 10%, tá? A parte aqui de gaming flat, né? 1,6 para 1,5 bi, queda de 8%, porém a margem melhor, né? Por causa do quê, né? Por causa que provavelmente, né? O que eles mostram aqui, né? Primariamente, né? Por causa do quê? As vendas da Radeon, que é a placa de vídeo dela, cresceram. Por quê? Ela tem, dentro de gaming, ela tem as placas para o Xbox e o PlayStation 5, que com certeza ela tem margens menores, com certeza ela tem margem menor, e ela tem a placa de vídeo dela, que é ela vendendo para o cliente. Então, com certeza ela tem uma margem muito maior. Então, de todo esse 1,5 bi, provavelmente, né, ela vendeu muito mais Radeons, né, que são os produtos dela mesmo lá do que PlayStation 5 e Xbox, por esse motivo que a margem sobe, ok? Esse aqui é o segmento que estava meio que salvando a receita da AMD nos últimos trimestres. Foi a primeira vez que ele teve uma queda, tá? Por causa do quê? Esse aqui é um segmento também muito cíclico, porque como é um segmento da empresa que ela depende de outros grandes segmentos, então os outros grandes segmentos que eu falei foram o quê? Telecom, acho que até porque a receita aqui, ó, a receita caiu 5% por causa do quê, ó? Porque os grandes clientes de telecom estão investindo menos, né? Então, para construir antenas, para construir backdoor, né? Tudo de telecomunicação, porém, né, operacionalmente, ó, esse segmento aqui é muito mais 50%, né? Porque são produtos até um pouco mais simples, não tem tanto investimento assim, porém eles têm uma margem muito alta, tá? Então, mesmo caindo 5%, ó, o dinheiro que sobra é o mesmo, assim, 49% de margem, tá? Isso aqui é bom, tá? O Outlook para o Q4, ó, 6,1 mais, então vai ficar entre 5,8, né, a 6,4 de receita. Vamos ver, ó, vamos lá, dar uma olhada, ó. Se for no melhor dos mundos, ó, ela encosta na receita maior do trimestre dela, tá? Da história dela, tá? Se for o pior dos casos, ela vai continuar nesse patamar de 5,8, que é o que ela entregou nesse trimestre. Então, a gente está vendo que realmente esse Q3 mostra que talvez estamos começando a dar uma melhorada nesse mercado aqui, ó. Margem bruta, ó, de uns 51,5, ó, então vai ganhar mais margem ainda. A gente está trabalhando com uma margem de 47, né? Talvez se ela ganhar mais uns 4 pontos, é interessante também, tá? Aqui é o resumo, não, que a gente já viu, então não vou dar uma olhada. O ESG aí, o momentum deles aí, beleza? E vamos pro release, beleza? Então vamos olhar o release aqui. Tem uma cartinha da Lisa Su, que é a CEO, é legal a gente olhar, tá? Então aqui são os números que a gente já olhou lá em cima, tá? E aqui é a carta dela. Então nós entregamos uma receita forte, realmente foi forte, não foi a melhor, mas foi forte, tá? Os lucros, né, tiveram crescimento, ok? Por causa do que? Do Ryzen 7000 Series.
é basicamente da parte de client, ó, PC processors, né? Então, o que é o quê? A parte daquela parte que foi amassada nos últimos trimestres, que a Intel sofreu muito também, agora começa a dar uma melhorada, que é o quê? Quem são os clientes desses caras aqui? É quem? É Dell, IBM, Lenovo, HP. Os grandes clientes são esses aqui, são os que compram de volume para fazer as suas máquinas, né? Então, o nosso segmento de data center, né? Um crescimento baseado numa de receita de crescimento, né, numa trajetória, né, baseado nesse processador aqui, e agora estamos na ramp up do Instinct MI300, né, que agora, né, as entregas, né, começam a chegar para os clientes de IA, tá? Que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Aqui nada demais. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Na parte aqui de data center, a gente viu que foi de 1,6 bilhões, né? Crescimento de flat, né? Ano contra ano, tá? Ó, os processadores de inteligência artificial já estão, né, na parte aqui de produção e no quarto trimestre já começa, né, a entregar para os clientes, ok? Aqui a parte de client que subiu 42%, bom. O restante aqui nada demais. Ela fala aqui, né, que a parte aqui do Embedded teve uma queda por causa do mercado de telecom que está um pouco mais tranquilo. Ok. O que mais que a gente pode ver? Aqui são alguns anúncios, tá? Que eles mostram aqui em relação a alguns clientes, tá? Então, ó, a AMD EPYC, que é o processador de data center deles de cloud, não é de IA, né? Eles agora, né, continuam, né, eles já estão em presentes, né, em mais de 100 localizações de Microsoft Azure, AWS, Oracle. Todos esses três clientes são clientes, né, compram os AMD EPYC deles aí, ok? Expansão da nova geração aí dos novos processadores, tá? Que mais? Ó, eles compraram uma nova empresa aqui, essa ExpertNode.ai, tá? Comprou outra empresa de IA, a Mipsology. Uma dessas duas aqui é francesa. Eu acho que essa aqui é a francesa. Essa aqui, ok? Vamos lá, que mais? Expanda, ó, começa ó, lançando novos produtos, tá? Lançando novos produtos de game, né, de processamento gráfico, tá? O Outlook, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, para o quarto trimestre, né, eles esperam uma receita de mais ou menos uns 6,1, mais ou menos 300 milhões de dólares, que é o que a gente viu lá na apresentação lá, tá? Se for no midpoint, se for 6,1 bilhões, isso vai representar um crescimento de ano contra ano de 9%. Então, ó, se bater 6,1 é 10% de receita de crescimento, tá? Sequencial, né? E growth de 55% de trimestre a trimestre, ok? Aqui teve os números, a gente vai dar uma olhada lá embaixo ainda. E chegamos nos números, né? Então a gente viu lá que a receita no trimestre foi de 5,8, né? A margem bruta é de uns 51% que a gente viu lá, tá? Ó, como a amortização entra forte aqui, ó. Isso daqui, quando você compra uma empresa, você vai começar a amortizar e depreciar tudo que essa empresa tem. Uma parte vai amortizar aqui, uma parte amortiza aqui embaixo, tá? Então, ó, 210 milhões, isso aqui não é custo da empresa, mas é amortização relacionada a intangíveis, aquisição, como a gente viu lá, ela comprou duas empresas, né, de inteligência artificial. É claro que essas empresas são muito asset light, então é basicamente o que? É a amortização de intangível, é patente, é propriedade intelectual, tá? Contribui, né, com menos 200 milhões, né, no acumulado do ano 700 milhões, tá? Então isso aqui é legal você ajustar, tá? Você pode fazer um ajuste honesto. Então você pode somar esses 210 milhões aqui, e ela vai para um, não, você pode tirar, né? Você pode tirar aqui, então você pode falar que o custo das vendas dela não é isso. É isso. Isso aqui é honesto você fazer. Esse ajuste é tranquilo, tá? Margem bruta, né, de 47, se você faz o ajuste, ela vai para uns 51%, né? Então esse ajuste aqui é tranquilo fazer, tá? Ó, custo com pesquisa e desenvolvimento 1,5 bi, no acumulado é 4,3, né? O crescimento é daqui onde está vindo, né? Todo o crescimento, né? Futuro da empresa. O administrativo, esse aqui é legal, quando crescer, crescer pouco, mas é bom que flat ou cair, é o que aconteceu, né? Caiu, ficou flat também, né? Ó, ela comprou, né? Ó, a amortização entra aqui, ó como entra forte aqui, ó. Aqui é a parte do operacional, né? Ó.
ela 210, ó, amortiza 450, 1,5 bi de amortização. Então, a AMD, ela tá com os resultados contábeis muito prejudicados por causa do quê? De que ela tá fazendo aquisições, isso é com qualquer outra empresa. Quando ela faz aquisições grandes, o resultado ele é impactado de primeira. Mesmo se essa empresa não contribui positivamente para a receita, não interessa. A amortização é imediata. E no caso, ela está tendo 1,5 bi, tá, de amortização aqui de intangíveis, tá? É amortização, não tem SBC, não tem nada, é amortização de intangível. Então você pode fazer um ajuste, é honesto, você somar isso daqui de volta, tá? Você pode falar que ajustado por esse fator aqui, a AMD está lucrando operacionalmente 1,5 bi. Você pode fazer isso aqui, não tem problema, tá? Você não vai estar fazendo nada de errado. É um ajuste, assim, bem honesto, ok? E no final, né, cadê o lucro que a gente não viu aqui? Dos 300 milhões no acumulado do ano, 180 milhões. Mas se você fizer o ajuste aqui, né, ela vai, né, 1,5 bi de lucro, mais ou menos, se você descontar os negocinhos aqui, ok? Na parte aqui do balanço, ela continua com 3,5 bi de caixa, ela tinha 4,8. Ela continua com a mesma coisa, ó, ela tinha 5,8 aqui, ela tem 5,8 aqui ainda, é que ela fez uma troca, né? Ela tinha muito mais caixa lá disponível para saque imediato do que investimentos. O que ela fez? Com a taxa de juros subindo, o que você faz? Você compra mais bonde, né, para você ter uma rentabilidade e fica com menos dinheiro, né? Porque você não vai precisar dele agora, ok? Contas a receber, aumentou 5 bilhões, ó, estoque, ok, subindo, tá ok. Faz parte, ó, equipamento, lembrando que a AMD ela não fabrica nada, ela só desenvolve, ao contrário da Intel. A Intel tem problema aqui, a Intel é gigantesca aqui, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque no caso da Intel é muito gigante aqui, só que ela tem manutenção aqui, né? Fábrica, maquinário, laboratório. A AMD não, ela não tem nada, é 1,5 bi, né? Então, tanto que nem cresce no contrato, mesmo ela comprando empresa, a inteligência artificial é o quê? É os caras, é propriedade intelectual, não tem coisa física, né, a sendo adquirida. Goodwill é grande e aumentou porque ela fez aquisições, né, nessas duas, né, em relação ao ano passado, tá? Que mais? Nas obrigações, ela tem 750 milhões aqui, ela tem mais 1,7 aqui, então ela tem 2,4 bilhões, né? É o que ela tinha, ó. Por que que subiu, saiu 700 e veio para cá? Porque chegou na época de que antes isso aqui ela estava no longo, né? Longo prazo, né? Só que agora chegou o período onde nos próximos 12 meses, 752 milhões desses 2,4 vão ter que ser pagos. Então, na verdade, a dívida continua igual em relação ao ano passado, ok? Que ok, na parte de geração de caixa, como eu falei nos outros vídeos, se você tem o acumulado, olha o acumulado, tá? O trimestral, o fluxo de caixa trimestral, ele é muito assim, tem muita distorção, tá? No acumulado, ela sai de um lucro líquido de 187 milhões e gera 1,3. No trimestre, ela sai de 300 e gera 400, tá? É claro que depreciação e amortização é o fator mais relevante, mas a gente sabe que a Intel, a AMD, ela não tem, né, propriedade, né? A maior parte vem do quê? De intangíveis, correto? Os intangíveis, né, estão aqui ao longo dos... Eles devem estar aqui, ó, outros ativos, né, eles não estão discriminados, mas eles estão aqui, ó, acquisition, aqui, ó os intangíveis aqui, né, ó. Eles são muito maiores do que os tangíveis. Então, você pode falar que 90% de tudo que ela deprecia e amortiza é amortização, que é o quê? Amortização de intangível, né? Não vai ter que fazer nada no futuro, ao contrário de Intel, TSMC, que vai ter que comprar um maquinário novo, vai ter que fazer manutenção, vai ter que, sei lá, pintar a parede da fábrica, tá? Então aqui não tem mais nada. Então, esse ajuste de depreciação e amortização você pode considerar quase 95% aqui, ok? Ela tem SBC? 1 bilhão? Tem, é 1 bilhão, tá? Assim, é o preço que você paga por ser sócio dela. Poderia ser menos? Poderia ser menos, mas aí poderia ser um monte de coisa, tá? Então, se você quiser fazer o ajuste e eu faço o ajuste, você pode falar que ela gera de fluxo de caixa operacional realmente, né, seco, 286 milhões, tá? No acumulado. Então você faz esse ajuste aqui também, tá? Então, ano contra ano, ela tá
muito menos geradora de caixa. Por quê? Porque ano passado ela estava com lucro, ela partia de uma base muito mais forte, né? 1,3 bilhão para 190 milhões. Então a gente viu que no acumulado do ano, ela perdeu, ela teve loss todos os trimestres. Só que agora o que contribuiu para virar positivo para cá foi esse trimestre aqui, ok? O restante, né, outros números que estão impactados para ela ficar um pouco mais fraco em relação ao ano passado, acho que não, provavelmente é o ponto de partida, né, o lucro líquido mesmo, porque o restante, né, os estoques, ó, os estoques subiram um pouquinho, 600 milhões, né, ó, ela tem mais contas a receber, né, 900 milhões, tem muito dinheiro ainda parado no capital de giro, né, que é o quê? Isso aqui é capital de giro, capital de giro, capital de giro, capital de giro, capital de giro. Então ela tem muito mais dinheiro para receber e também ela tem muito mais dinheiro a pagar, né? Então tem muito dinheiro parado nessas duas caixinhas, né? Dinheiro que vai entrar e dinheiro que vai sair, mas ainda não saiu, tá? Na parte aqui de investimentos, né? Então ela comprou alguns tangíveis. Ah, o que que são comprar? Provavelmente é pesquisa e desenvolvimento, é laboratório, são algumas máquinas, mas nada que vai, né? São 400 milhões de dólares, tá? Então tranquilo, tá? Agora, pro SBC aqui, aí você não pode ajustar, né? Então você faz 1,3 menos 400 milhões, você pode falar que no acumulado do ano, o free cash flow dela é de 1,3 bilhões, tá? Aqui você não faz o ajuste do SBC, tá? A SBC é mais para ajuste, mais para você entender, né, o quanto está sendo diluído ou não, ok? Mas ela tem de fluxo de caixa livre 1,3 bilhões. Tem, que mais? Ó, Cash Received from Xilinx, ó, ela comprou a empresa ano passado, ela comprou, mas a Xilinx tinha 2,3 bilhões em caixa, então, ó, entrou dinheiro. Nesse ano não entrou, né? Na parte aqui de financiamento, ela não emitiu dívida, como a gente viu lá no balanço dela lá, né? Ela só trocou, né? A dívida de longo prazo agora é de curto prazo, 700 milhões. Nesse ano, ela nem emitiu dívida e também nem pagou dívida. Então, provavelmente, a primeira vez que ela vai pagar a dívida vai ser nos próximos 12 meses, que é o que subiu lá para cima lá no balanço, né? Aqui, ó, o SBC aqui, ó, nesse trimestre, ó, 150 milhões de dólares, ó, ela recomprou 750 milhões de dólares em ações em relação a 3,4 bilhões do ano passado, ok? E é isso, acabou aqui, ó. Então, ela não tá queimando caixa, né? Ela tá aqui, ó, 600 milhões, ó, 600, mesmo se você colocar aqui, ó, 1,3 bilhões, ela zerou, né? O fluxo de caixa livre ali foi zerado pela recompra de ações que eu faço parte daqui, ó. E ela recomprou ações do plano de empregados, né? Que é o plano interno lá deles lá. Então, que aí eu não faço parte, que eu não sou funcionário da AMD, tá? Então, na geração de caixa, realmente, ela tá muito mais defasada, porque, né? O ponto de partida que ela tinha para trabalhar era 1,3 bilhão de lucro líquido. Ela tinha 3 bilhões, né, de geração de caixa. Hoje ela tem menos da metade, tá? Mas ela não tá fazendo nenhum absurdo, como a gente viu lá, né? Mesmo, ó, ela tá, não se endividou, as margens começam a melhorar, a receita começa a melhorar, ela já tem um produto de inteligência artificial que já vai contribuir. Eu vi o call de resultados que não está aqui. A Lisa Suna, ela fala que para o Q4, que vai ser a primeira vez que ela vai ter IA, né, tendo receita com IA, ela fala que provavelmente é esperado em 400 milhões de dólares de receita só, de receita nova vindo do IA, tá? Então, assim, já 400 milhões já é legalzinho, né? Então, para ela atingir aquele midpoint lá de 6,1 bi, se não tivesse esse IA, a AMD iria ficar flat, né? Trimestre a trimestre. Ela ia até perder um pouquinho de receita, mas o que vai fazer ela dar uma bombada? Se for muito conservador, né? O 6,1 é basicamente por causa do quê? Da IA, né? Que são esperados os 400 milhões de dólares, que é esperado vindo dos MI300, MI250X lá, que ela mostrou na apresentação. De resultado, ó, aqui ela mostra, né, os segmentos que a gente viu lá, então a gente de boa. E é isso. Então, assim, qual que é a situação da AMD atual? A situação mostra que ela tá, primeiro, ela tá se mexendo, ela tá comprando empresas de inteligência artificial, já tem o produto dela, já teve pedido, porque se ela tá enviando é porque teve pedido, certo? Se ela espera uma receita de 400 milhões é porque clientes compraram. Então, clientes começam a comprar, aí a gente vai ver se realmente o mercado aprova,
né? Porque esses são os primeiros clientes, então tem que ver se realmente são bons produtos, aí é mais para frente, tá? Então, a AMD está se mexendo para se continuar atualizada. É claro que ela poderia ter feito isso antes? Poderia. É uma falha de uma empresa, mas ela se mexeu, ok? Em relação aos números de receita, a receita começa a entrar. Esse trimestre foi por causa do que? Da parte lá de clientes, de processadores, né? Subiu 50% ano contra ano. Margem bruta, 5 pontos, ganhando muito bom. Os resultados contábeis estão muito impactados por causa de depreciação e amortização, mas na geração de caixa a gente vê que o cenário é um pouquinho menos fraco, mas ainda é fraca, metade do que ela tinha ano passado. Ponto positivo também, ela não está emitindo mais dívida, ela está na mesma situação de dívida do ano passado, ela vai ter que pagar algumas coisas aí, ela continua gerando caixa, ela comprou algumas ações, o SBC é um pouco alto, mas é porque é assim, né? Aquilo que eu também não expliquei, né? O SBC, galera, ele vai crescer independente de você ter um lucro líquido de 190 a 1,3. O problema não é o SBC que está alto, é que aqui a geração de caixa dela está fraca, né? Então, por esse motivo que ele é muito impactado aqui, né? Ele fica muito alto em relação ao todo, né? Mas é porque o quê? É que o resultado da empresa está mais fraco, né? Então, a tendência do Stock Based Compensation é sempre ele aumentando. Algumas empresas conseguem ficar flat, né? Mas a tendência é ele aumentar. Então, provavelmente no próximo trimestre vai estar 1,1 bilhão, né? De Stock Based Compensation, mais ou menos aí, né? Mas ele ainda vai ser alto porque o acumulado do ano, provavelmente da AMD, esse ano a geração de caixa dela vai ser fraca. Mas se você coloca, né, um SBC acumulado de 1,1 bilhão no ano, quando lá tem 3 bilhões, aí já fica mais tranquilo, né? Então, o problema da AMD, não é o problema, né? Essa relação aqui, né, que é essa proporção de SBC ser quase, né, quase 90% de todo que ela gera de caixa, não é porque isso aqui é alto. Ele é alto, mas é por causa que o resultado dela está fraco e, consequentemente, né, não tem muito o que fazer aqui, tá? Então, assim, o SBC é o que sempre foi. O problema foi o resultado dos últimos 9 meses que está mais fraco, mas está começando a melhorar. Então, o mercado de semicondutores está começando a apresentar alguma melhora? Provavelmente estamos começando a ver, tá? Agora, é aquilo que eu falei, de todas elas aqui, a AMD, ela é a que se atrasou um pouquinho mais em relação à NVIDIA, né? Em relação à inteligência artificial, então ela vai demorar mais tempo para galgar nesse mercado aí que é muito promissor e tal, mas ela vai demorar um pouco e isso foi uma falha dela. Agora, ela também não tem muito mais problemas em relação a isso. Agora só depende dela. Assim, tipo, ela entregar um bom produto e vai que vai. E agora fazendo uma relação direta com o Intel. Intel, ela tá passando por tudo isso que tá todo mundo passando, só que ela tá enfiando muito CAPEX em coisas que vão demorar muito tempo para contribuir para os resultados, que são as fábricas, né, de semicondutores e a expansão dela. Então, aquilo que eu falei, a Intel ainda continua num problema que a gente não sabe aonde vai dar. A AMD, aquilo tá tranquilo. Agora só falta entrar a receita, só falta entrar, porque assim, nas margens, rentabilidade, ela não perdeu nada, na verdade, ela ganhou. Geração de caixa continua proporcionalmente tranquila, balanço também tranquilo, agora só falta entrar o quê? Precisa de receita agora. Por quê? A gente sabe que ela não vai ter uma rentabilidade, um lucro operacional de um ano atrás, com essa rentabilidade, porque a rentabilidade ela tem muito mais custo, né? Ela tá gastando mais operacionalmente. Então, para ela voltar a ter aquele lucro operacional de 1,1, 1 bilhão, vai, por trimestre, ela vai ter que ter uma receita não mais de 6. Ela vai ter que ter uma receita de quanto? Uns 8, 9 bilhões por trimestre. Então vai demorar um pouquinho ainda para a AMD. Mas a situação está muito mais fácil para ela, porque ela já tem o produto, o mercado está voltando do que a Intel. Mesmo se a Intel tivesse produto, o quanto a quantidade de grana que ela enfia naqueles projetos lá é tão gigantesca que mesmo se ela multiplicar o resultado por 2, a Intel por 3 ainda não cobre todo o investimento lá, tá? Então, assim, a AMD ela tá numa situação muito mais confortável, muito mais tranquila do que a Intel e ponto final, tá?
Agora, os fundamentos continuam sólidos, continuam sendo sócio, continuam acompanhando a empresa, e agora vamos esperar para ver os resultados do próximo TRI, porque realmente tem muita expectativa em relação a esse novo produto que são os MIs lá, né, de inteligência artificial. Vai dar certo? Não vai. Se der certo, ela vai estampar lá na próxima apresentação. É de fato, lá na apresentação nós temos um novo produto revolucionário, muito bom, muito posicionado. Agora, se der errado, aí nós temos um problema e aí a gente volta aqui para falar o que, que a gente vai fazer. Por enquanto, né, continuam os fundamentos da empresa continuam sólidos. Ela é uma empresa melhor do que a que eu me tornei sócio há alguns anos atrás. Realmente, ela é uma empresa melhor. Então, continuamos aqui na nossa jornada de sócio de longo prazo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou, valeu!